olha só que o Lucas Manzoli vai falar que bispo e presbítero são tudo igual. Para negar o pastor universal. Aqui, a comunidade aqui de Itaquá, por exemplo, Nossa Senhora da Ajuda tem um bispo. A comunidade lá em outro estado é outro bispo. Ou a comunidade aqui do Pai Eterno, já é o Divino Mestre, já é outro bispo. E tem os padres que estão sob a jurisdição dos bispos. E tem diáconos que estão sob a jurisdição do padre e do bispo. E etc, né? Olha o que ele vai falar, pô. O bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotério, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, né? Porque, aliás, é importante contextualizar isso, que, biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos, eu vou lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros na cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja. Será se é isso mesmo que é biblicamente que o Lucas Manzoli está falando? Que se é tudo igual? Só você pegar aqui em 1 Timóteo 3, já entendemos como vamos ver como a igreja ela é organizada. Ao contrário que o Lucas Manzoli está falando. Ó. 1 Timóteo 3, 1. Ó. Eis uma coisa certa, que aspira ao psicopado, sabe que está desejando uma função sublina, porque os bispos têm o dever de ser irrepreensível casado uma só vez, sobre o prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro capaz de ensinar. Não deve ser dado bebidas nem violentos, mas concedentemente pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, ó, e educar seus filhos na obediência, na caridade. Ó. Vemos bispo, agora vamos ver diáconos. 1 Timóteo 3,8. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem prospersos ao exército da bebida e ao espírito de lucro. Ó. Vai ver, ó, a igreja como é organizada. Olha só que interessante. Você pega aqui, em Filipenses 1, ó, 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e os diáconos. 1 Coríntios 12, 21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só, se pegar Timóteo, 2 Timóteo 1, olha só. Aí situados pode 17, né? Timóteo do 1, 6, ó. Por esse motivo, eu te exorto a avivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, ó. Imposição das mãos. Atos, ele citou 17. Aqui você tem que entender Atos após 17. Paulo, a pregação em Atenas, a igreja está sendo organizada, a igreja está sendo edificada, etc. O cara vem falar que é bispo e presbítero, é tudo igual. Agora, é pastor, cara? O presbítero, ele é ajudante do pastor. Ô, Lucas Manzoli, pelo amor de Deus, pô. Cara, viu um apologeta, cara de pau e mentiroso, igual você, Rodrigo Mocelin, esses caras tudo aí, cara. Vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja. Tanto ali, se você for lá o curso de Atos dos Apóstolos ali, 15, você vê, tem ancião, cara. 1 Pedro 5:1, Pedro fala, eu ancião como ancião, exaltava, tal, etc. Mostrando que pastor, bispo e presbítero, na verdade, eram o mesmo cargo. E assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo, você vai ter... Provei que não. O presbítero, ele é ajudante do bispo. Mas presbítero só tem na igreja protestante, pô. Nós temos o quê? O bispo, nós temos os padres e nós temos os diáconos. E os ministros.
Mas vamos lá, né? O Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por ser... Já respondi isso aqui? A igreja romana, ela gosta de afirmar que o Pedro, ele passou anos lá em Roma, tipo 15 anos, alguns falam um pouco mais, 20 anos. Ó, e é professor. Ah, mas Pedro ficou 15 anos. Eusébio Seré disse que ele ficou 25 anos. Depois foi martirizado. São Lino assistiu tudo e sucedeu o seu lugar. E onde que foi martirizado também? 5 anos, tal, em Roma, tal. Isso é possível do ponto de vista da cronologia, levando em conta os fatos bíblicos, porque você tem Pedro se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Paulo se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Pedro. O concílio lá de Atos 15, o Pedro tá junto. Vários momentos do Novo Testamento tem o Pedro ali em Jerusalém e não lá em Roma. Como que a gente tem? Tem muita coisa ali. É simples, porque o livro de Atos Apóstolos ele é um livro de travessia. Ali, o bispo de Jerusalém é São Tiago, que está sob o pastoreio de São Pedro, porque João 21, do 15 a 17, Pedro, apacenta o cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ali tem uma discussão, tem uma contenda dos recém-convertidos judeus ali, querendo trazer o costume judaico. E tem aquela briga, aquela alvoroço, se você ler Atos Apóstolos. E Pedro coloca a casa em ordem. Porque Pedro ele é o pastor, o bispo universal. E tem os bispos local, como é o São Tiago. E tem os diáconos, tem ancião. Olha só, foi convocado os ancião, que é o sacerdote. Vamos ver. Eles querem negar, mas ali em Atos não cita que São Pedro esteve em Roma. Sim, o livro de Atos Apóstolos é um livro traduzir, tanto que Atos Apóstolos 28 termina ali quando São Paulo chega em Roma. Tem muita coisa a ler sobre isso, só que eu vou resumir bastante, senão vai ficar muito longo aqui, né? Eu posso falar meia hora tranquilamente só sobre essas questões. Eu faço só os mais importantes, as evidências mais fortes. Paulo vai escrever em cerca de 58, 59 depois de Cristo a carta deles Romanos. Teoricamente, a Pedro está lá já há décadas, né? Se realmente ele ficou 25 anos lá. Mas aí, no final da carta, além de não mencionar Pedro em momento nenhum da carta, ele vai, no final da carta, último capítulo 16, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas em Roma. Você pensa, Pedro não apenas é o chefe da igreja de Roma, como o Papa é o chefe da igreja inteira. Então ele, obviamente, seria o primeiro a ser mencionado, com muita pompa, com muita ênfase. No entanto, ele vai citar 27 pessoas, entre elas nomes como Epérito, Ampilato, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Trifene Trifose, Pérside, Rufo, a mãe do Rufo. A pergunta não foi essa, cara. Assínclito, o Flegonte, o Patrobras, não confundir com o Petrobras, é Patrobras, o Filólogo, o Nereu, a irmã do Nereu e justamente o Papa infalível que governa sobre toda a igreja, ele não menciona na carta aos romanos, né? Então a sogra, exato, isso é até a sogra. Aí uma dica pra quem tá, sei lá, a mulher tá gestante aí, tá querendo um nome pra criança, tem vários nomes aí. Só ir lá em Romanos Trífona e Trifona. É só ir lá em Romanos 16 e escolhe lá. Mas não tem Pedro. Ele mencionou nominalmente várias pessoas que estavam com ele lá em Roma, vários parceiros dele lá em Roma, e uma vez ele menciona Pedro. Filemon, por exemplo, ele vai dizer: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Inclusive, alguns deles foram mencionados na carta aos Romanos mesmo, né? Meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todo. Então é muito interessante notar que, assim, claramente Pedro não estava em Roma nesse período. Então, se Pedro chegou em Roma, teria que ser talvez no último ano mesmo, para ser martirizado. Igual aconteceu, por exemplo, com Inácio, que era bispo de Antioquia, mas no final da vida dele ele é transferido para Roma, que é o lugar onde ele ia ser martirizado, né, por férias no estádio. Provou nada. Santo Inácio de Antioquia sucedeu no lugar de São Pedro aonde? Antioquia. É simples, pô. Mas as cartas paulinas, tal, etc, não cita Pedro como bispo. Mas para nós não interessa isso. Interessa que o quê? Que já foi proclamado. Pedro, apacenta meus cordeiros.
as minhas ovelhas. Tanto que Paulo vai subir 14 anos mais tarde, Gálatas 2 ali, Gálatas 2, 9, vai reconhecer a sua graça. A quem? Tanto que ele cita o termo Cefa. Não cita mais o nome de São Pedro, Simão Bar, Jonas, São Pedro, Cefa, Tiago e João, que são considerados as colunas. É porque Pedro, ele não ficou ali estabelecido ali, ele saiu para pregar. 25 anos pregando ali, em Roma, edificando a igreja, como diz 1 Pedro 5,13, que Apocalipse 17, ele é Roma. Atos Apóstolos 23,11, do mesmo jeito desse testemunho de mim, agora dê em Roma. Cristo aparece em São Paulo. Deste testemunho de mim em Jerusalém, agora é necessário que dê em Roma. Que será proclamado, Romanos 1,8, mundialmente. É simples, cara. Pedro está mandando as suas cartas, falando, eu estou aqui em Roma. A igreja está sendo edificada, meu querido. Não tinha escritura. A pregação era oral. Depois foi escrito, foi organizando, etc, etc, etc. Para as comunidades ter acesso às cartas petrinas, para ter acesso às cartas paulinas, para ter acesso aos escritos, à pregação oral dos apóstolos. Mas São Marcos estava ali com São Pedro. Em Atos Apóstolos 12, ali, 12, a oração está onde? Na casa de São Marcos. Então, São Paulo, ele tinha acesso e reconhecimento que Pedro é o bispo universal. Quem é discípulo de São Paulo é de São Lucas. Tanto que, você vê, o começo de Atos Apóstolos ali, você vê o destaque de São Pedro, até Atos Apóstolos 15. Depois não fala mais de Pedro, fala de São Paulo, as suas viagens, as suas pregações, etc. Mas no comecinho, aliás, Apóstolos, do 1 até o 15, você vê o destaque do pastor universal. Em Atos Apóstolos 15 ali, você vê o cursinho de Jerusalém, já deixa bem claro para as comunidades todas, para a cristandade ali reunida, para colocar a casa em ordem. Pedro colocou a casa em ordem. Então, as comunidades, os discípulos que se converteram, as comunidades que foi fundada, edificada pelos apóstolos, etc., já estava ciente que é o bispo universal, por causa do concílio de Jerusalém. Olha só. Como diz a Escritura, nem tudo está escrito na Bíblia. 15:7, 15:5. Mas levantaram alguns antes, 4. Chegaram em Jerusalém, Atos Apóstolos 15:4. Chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo que Deus tinha feito. Mas levantaram-se alguns que antes de ser abraçado à fé era da seita dos fariseus, dizendo-lhe que era necessário circuncidar os pagãos e impondo-lhe a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. Reuniram os apóstolos e os anciões para se tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou e disse, irmãos, vós saber que já há muito tempo Deus escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e cresçam. Os anciãos, toda a comunidade e os recém-convertidos já está ciente que São Pedro ele é o bispo universal. Tanto que o livro As Apóstolos 15, já não fala mais de São Pedro. Fala, Paulo convida Timóteo, segunda viagem de São Paulo. Agora vai narrar a vida de São Paulo edificando a igreja. Mas o destaque que der Atos Apóstolos do 1 ao 15 é São Pedro. Para deixar bem claro para esses hereges quem é o líder, a quem está a profecia. E uma evidência completa que ali Pedro escreve a sua carta. 1 Pedro 5,13. Eu estou aqui em Roma agora, meu querido. Olha só. Simples, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Estamos encerrando. Felizmente é assim, cara.
não dá brecha nenhuma. É só você ler o Atos dos Apóstolos, você vai entender como foi edificada essa igreja. Aí você vai ler as cartas paulinas, você vai entender. Mas São Paulo não citava São Pedro nas suas cartas. Irmão, Pedro saiu para Roma, cara. E Pedro está enviando as cartas. Ó, meus queridos, eu estou aqui em Roma. Simples, salve Maria, sou missionário Selva Roberto.